Boa noite a todos. Igreja é esse movimento. Como é bom ver crianças dançando, adolescentes dançando, adultos cantando, mulheres cantando. E eu queria falar um pouco sobre essa amplitude que é a igreja. Eu tenho falado sobre isso, sobre as amplitudes que Deus nos propõe a vivermos como vida com Ele. E sobre esse comparativo de vivermos uma vida sem Deus, sem Jesus, uma vida reduzida aos nossos próprios valores, aos nossos próprios desejos, enquanto Deus nos convida a uma vida ampla, a uma vida de amplas possibilidades, de amplos desejos, de amplos princípios. E um pouco do que vimos é o que eu quero dizer aqui. Um dos maiores desafios que nós temos na vida é não reduzirmos as pessoas aos seus estereótipos, ao não julgarmos as pessoas por aquilo que os nossos falhos olhos veem. Um dos maiores desafios é a gente mesmo não se enquadrar dentro de uma caixa e achar que ela nos aprisiona e não podemos fugir dela. É isso que Jesus faz com quem Ele encontra. Para os judeus, para a cultura da época, a samaritana era apenas mais uma samaritana de um povo inimigo ou de um povo excluído do povo judeu, e para Jesus, a mulher samaritana é gente. É a mulher a ser alcançada, é a pessoa a ser amada. Para a cultura judaica e para a lei judaica, o leproso é alguém a ser afastado da comunidade, alguém a ser separado, excluído da comunidade. Para Jesus, o leproso é gente a ser curada, é gente para ser aproximada, é gente para ser percebida. E eu queria dizer um pouco sobre isso. Nós já vimos um pouco isso aqui, de que de todas as idades, de vários gêneros, nós temos espaço no reino de Deus, somos valorizados no reino de Deus e somos mão de Deus, boca de Deus, espelho do amor de Deus aonde passamos. Um dos desafios do Noites Serenas é não encarar aqueles homens e aquelas mulheres como drogados, mas como gente amada por Deus. E já vimos um pouco isso aqui, então as ilustrações ficaram por conta do culto. Eu queria hoje ler um texto bíblico com vocês. Eu vou ler Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Assim diz a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou ao dinheiro, ou a mamon, dependendo aí da sua versão. Meu desejo é que Deus aplique essa palavra no seu coração. O Sermão do Monte é um resumo da visão de Jesus sobre o mundo. Jesus está reinterpretando a lei e está aqui dando àqueles que se assentaram naquele monte a sua visão de mundo. E dentro da sua visão de mundo, Jesus contrapõe duas propostas. Uma proposta cultural, uma proposta que nós, correntemente, dentro da igreja, chamamos de mundana, de secular, uma proposta, talvez, de sucesso, em que ele começa o seu Sermão do Monte falando as bem-aventuranças. E ele contrapõe os nossos comparativos de sucesso, de progresso, aquele que está no caminho da felicidade em sua visão. Então, na visão de Jesus, sucesso é na minha caminhada eu ser um consolador, eu ser um pacificador. Para Jesus, sucesso na caminhada é eu reconhecer que eu sou pobre de espírito.
Para Jesus, na caminhada, muito além das grandes conquistas da vida, dos grandes objetivos que temos, para Jesus, estar a caminho da felicidade é eu ser manso, é eu ter fome e sede de justiça. Mas como Jesus está fazendo uma releitura da vida, uma releitura da lei, essa releitura ela não compõe somente uma contraposição à cultura, ela também compõe uma nova posição, uma nova leitura, uma nova visão à religião. E é por isso que na sequência do capítulo 5, Jesus começa a comparar, olha só, vocês ouviram o que foi dito. Dentro da lei, dentro dos estudos hebreus, dentro dos estudos nas sinagogas, vocês ouviram algo a ser dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que odeia o seu irmão no seu coração, já o matou. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, todavia, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo, já adulterou com ela no seu coração. Jesus amplia a visão. Jesus tira os estereótipos culturais de sucesso, tira os estereótipos religiosos de uma vida regrada e de uma vida de santidade e olha profundamente para o coração. E é por isso que ele persegue no capítulo 6 de Mateus, nesse mesmo texto, nesse mesmo sermão, nessa mesma conversa com os discípulos, Jesus repete, ou o evangelista repete, uma expressão que Jesus utiliza nos seus ensinamentos sobre oração, sobre jejum e sobre dar aos pobres, sobre as nossas benfeitorias. Jesus diz, quando vocês forem orar, não vão para os palanques, não vão para os púlpitos, não vão para os lugares mais altos. Vocês entrem no quarto de vocês, porque o Pai que vê em secreto. Quando Jesus vai falar sobre o jejum, ele diz, olha só, não fiquem tristes, não saiam anunciando que vocês estão em uma santidade diferenciada, em uma santidade suprema, e vocês estão jejuando, e vocês estão se sacrificando, e não saiam por aí contando os sacrifícios que vocês fazem por causa de Deus. Olha só, jejuem, mas prossigam a vida de vocês, porque o Pai que vê em secreto. Quando vocês forem dar esmola, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz, porque o Pai vê em secreto. Jesus estava ampliando cada atitude dessa, dizendo que muito além daquela ação pontual, muito além daquilo que era visto, muito além do que poderia ser mostrado, muito além da circuncisão carnal, muito além da circuncisão que era o símbolo da fé judaica, muito além dessa circuncisão, existia na verdade uma dedicação e um selo espiritual, um selo no coração que o Pai enxergava. Nosso grande desafio, e é o grande desafio que Jesus começa a mostrar para os seus discípulos aqui, é que existem duas formas de acúmulo. Existe acúmulo que me amplia, existe acúmulo que me acrescenta, existe acúmulo que abre as minhas possibilidades, que me eleva, existe acúmulo que me faz ser melhor, que faz me ser mais, que me dignifica de alguma forma como ser humano, que amplia as minhas possibilidades, mas existe acúmulo que me reduz, existe acúmulo que me escraviza, existe acúmulo que me deixa tão pequeno e reduzido a alguns epítetos e algumas pequenas mensagens. Você pode ser alguém que se orgulha de dar esmolas, se orgulha de estender as mãos, mas às vezes você é alguém que só faz isso porque o seu coração não é grato, o seu coração não é amplo, o seu coração não faz isso de uma forma grande, de uma forma amorosa, você é reduzido a um ato. Você pode jejuar e você pode fazer aí as suas mensurações religiosas, as suas aparências religiosas, mas você pode ser reduzido a esses atos, porque o seu coração não é consagrado, o seu coração não é totalmente santo. E você pode até orar muito bem discursivamente, você pode falar palavras muito boas, você acumula para si palavras tão elegantes, mas talvez essas orações só são um acúmulo de frases e palavras com efeito.
elas não são orações profundas que acumulam conhecimento de Deus, que ampliam o conhecimento de Deus. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Não acumulem para vocês tesouros passageiros. Não se acostumem em acumular para vocês aquilo que os reduz. Estamos num tempo de redução ideológica. Acumulamos ideologias. E acumulamos ideologias para o outro, porque o reduzimos às suas ideologias. E o que Jesus está convidando esses discípulos é, olha só, ampliem essa visão. Não acumulem para vocês esses espectros de julgamento, essas reduções do outro. Não acumulem para vocês essas sensibilidades culturais que fazem a mulher ser só uma samaritana, que fazem o leproso ser apenas um leproso. Mas acumulem para vocês um tesouro no coração que faz o outro ser gente para você, que faz o outro ser objeto do seu amor, que faz o outro ser objeto da sua bênção. Jesus havia feito isso já quando ele amplia a visão de Deus. Um pouco antes desse texto, nós lemos a oração do Pai Nosso. E o Pai deixa de ser o Pai da nação de Israel para ser o Pai Nosso. O pão deixa de ser o meu pão, reduzido a mim, reduzido à minha própria satisfação, reduzido às minhas próprias necessidades, e passa a ser o pão nosso, o pão a ser partilhado, o pão a ser racionalizado não só para a minha necessidade, mas para as necessidades do outro. Não acumulem para vocês tesouros na terra, porque esses só escravizam e ficam, e passam. Não acumulem para vocês somente a leitura da vida do outro pelo que você enxerga. Não acumulem para vocês somente ideologias que passam, que fazem sentido às vezes para responder perguntas que são desse tempo. Mas o tempo passa. Mas acumulem para vocês tesouros eternos, tesouros amplos, tesouros que vão fazer sentido e que faziam sentido há 2000 anos atrás e farão sentido daqui a 2000 anos à frente. Tesouros que me fazem continuar a ver Deus como grande eu sou, que me fazem continuar a ver o outro como objeto do meu amor, que me fazem continuar a confiar nesse Deus que é todo poderoso e imutável. Mas Jesus completa esse ensinamento dizendo qual é a fonte dessa ampliação e dessa redução. Porque em algum lugar está isso dentro do meu coração. E essa é a palavra-chave aqui. Jesus, ao dizer essas palavras sobre acúmulo, ele inverte uma ordem, que geralmente a gente considera. Ele diz, olha só, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde você está entesourando, e tesouro aqui tem uma compreensão, uma ideia de um lugar a ser guardado. Eu coloco o meu dinheiro num lugar seguro. Eu coloco meus recursos e eu protejo esses recursos. Eu estou entesourando esses recursos aqui. Eu estou protegendo esses recursos. E Jesus diz, olha só, onde esses recursos que você guarda estão, ali está o seu coração. E geralmente a gente inverte para a gente tentar dar desculpa. Porque a gente fala assim, olha, eu amo tanto a religião que eu faço isso. O meu coração está tão vinculado que eu consigo colocar a minha vida nisso. E Jesus diz o contrário. A forma que eu vejo algo, a forma como eu leio algo, a forma como eu observo algo, é que leva o meu coração a se apaixonar, é que leva o meu coração a se entregar, e aqui mantém o meu coração ativo. Aqui o coração é cardia, é a fonte das emoções, é o que me impulsiona para a vida. Então, onde está o meu coração, onde está o meu tesouro, onde eu realmente acho que há algo que deve ser guardado, algo que deve ser muito caro para mim, algo que deve ser muito valioso para mim, é ali que eu coloco a fonte das minhas emoções, é ali que eu coloco os meus impulsos. E a minha grande pergunta para você, que está fazendo suas resoluções de ano novo, é: o que vai te fazer acordar amanhã? O que vai te impulsionar para o amanhã? O que está dominando o seu coração que te faz ser aquilo que você é? Quais são os impulsos e qual é aquela grande coisa que faz os seus olhos brilharem?
quando as coisas são efêmeras, gente. Um pouco antes do meu pai morrer, eu falei uma coisa para ele. Eu peguei a mania de descer com ele para caminhar, eu já estava bem fraquinho, e eu falei: pai, minha alegria não está em você, fica tranquilo, porque uma coisa eu aprendi: eu não posso colocar alegria em nada que é passageiro. Eu não posso colocar minha alegria na minha família porque ela é passageira. Eu não posso colocar alegria nas pessoas que estão ao meu redor porque elas são passageiras. Eu não posso colocar alegria no meu status social, na minha classe social, nos meus recursos, porque todos esses são passageiros. E é por isso que esse convite de Jesus para os discípulos, ele é urgente e ele é necessário. Não acumulem para vocês tesouros na terra, porque eles são passageiros. Mas se vocês me conhecerem e colocarem os tesouros da vida de vocês em mim, vocês experimentarão prazeres eternos. O que te faz acordar amanhã não pode ser passageiro. É óbvio, nós temos grandes objetivos na vida. Muitos jovens estão querendo se formar, muitos jovens estão querendo casar, muitos jovens casaram há pouco tempo, queremos ter filhos. Muitos querem ver os filhos formados, muitos querem ver os netos, querem desfrutar da família. Mas todas essas coisas são passageiras. Muitos queremos ver a igreja ser aquilo que ela já foi, desfrutar das canções, desfrutar dos momentos que já desfrutamos na igreja. Mas veja, se o motivo de eu estar na igreja não eram as canções antigas, eram as pessoas antigas, eram os momentos do passado, eles são passageiros. É por isso que o motivo de estarmos aqui reunidos como igreja é Jesus Cristo, ouvindo as músicas desse tempo, com as pessoas desse tempo, certo de que elas estão passando, mas nós estamos acumulando para nós tesouros eternos, desfrutando um da vida dos outros e pregando Cristo aos seus corações. Talvez o motivo da sua alegria ter passado é que a fonte das suas emoções, a fonte do seu tesouro, estava no objeto errado. E aí Jesus fala algo muito incrível para complementar esse ensinamento. Ele fala: olha só, se os seus olhos forem bons, os olhos são a candeia, são a luminária do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. O que Jesus está dizendo é que se os seus olhos são opacos, se os seus olhos vêm reduzidos, se os seus olhos se enchem por causa da religiosidade, por causa dos ritos, se os seus olhos se enchem porque você consegue de alguma forma tentar discernir quem é salvo e quem não é salvo, e se você tem esse óculos, por favor, vende, que ele vai ser muito caro. Você sabe quem é santo e quem não é santo. Você consegue fazer as métricas perfeitas do que seria uma grande igreja, do que seria um bom ministério, do que seria uma boa família, mas seus olhos são opacos demais por não enxergar na sua família perfeita uma família que está sendo conduzida e construída e regenerada e restaurada à luz do Senhor. E a grande ideia de quem tem os olhos reduzidos é melhor eu ir embora, é melhor essa pessoa não fazer parte da minha vida, é melhor eu continuar olhando a samaritana como samaritano, o leproso como leproso, porque eles não servem para mim, porque eu estou com os meus olhos opacos. Meus olhos são tão escurecidos, cheios de trevas, que eu não consigo olhar para aquela samaritana como uma mulher que vai sair pregando o evangelho na região. Eu não consigo olhar para aquele leproso como alguém que vai ser mandado por Jesus aí no sacerdote, depois vai para a sua família contar as novidades de que existe o Filho de Deus, que ele está salvando as pessoas. Boa parte de nós que estamos sentados aqui e que hoje professamos a fé em Jesus, em algum momento fomos excluídos e deixados de lado. E por vezes, irmãos, infelizmente, nós nos tornamos aqueles que excluem. Paulo, capítulo 7 de Romanos, ao lidar com a sua crise de fazer aquilo que não queria ser feito, que ele não queria fazer, Paulo conclui o capítulo 7 se resumindo a uma palavra: que miserável homem que sou.
o resumo de Paulo, de alguém que quer fazer o bem, mas não consegue, e exatamente o mal que não queria fazer, ele acaba fazendo, o resumo de Paulo é: que miserável homem que sou. O que Paulo está dizendo é: que grande homem sem recursos que eu sou. Eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer o que é certo, e exatamente aquilo que eu reprovo, eu acabo fazendo. Que homem sem recursos. Que homem reduzido a mim. Que homem com a vista opaca. Que homem com a vista cheia de trevas. Mas o capítulo 8 vem, você vira a página e ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus, que me livrou do corpo dessa morte. Jesus Cristo amplia a nossa visão e nos dá a possibilidade de vencermos essa visão opaca, essa visão entenebrecida, essa visão que nos faz nos enxergarmos pequenos, reduzidos aos nossos pequenos erros e às nossas falhas. Você não é definido pelas suas falhas, você não é definido pelas tropeções que você já passou na vida. E Jesus tem uma proposta de vida para você, e ele conclui esse texto dessa forma. E é por isso que ele começa a dizer para os discípulos: olha só, não é possível servir a dois senhores, porque ou você ama um e despreza o outro. Não é possível servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, muito além de uma divindade relacionada ao dinheiro, a ideia de Mamon é a divindade da segurança. Quem tem recursos tem segurança. Quem tem recursos tem poder que gera segurança. Gera segurança para as barganhas, gera segurança para o sustento, gera segurança social para as relações. Então você se sente seguro quando você tem recursos. Você se sente seguro quando você tem dinheiro. Mas Mamon é uma divindade escravizadora. Porque para ter recursos, cada vez mais você vai buscar novos recursos. E você vai viver numa vida de busca de recursos. E de esforço para ter recursos, para acumular para si recursos. Para ter uma segurança, uma pretensa segurança temporal, que você está olhando para o tempo e vê que ela pode se esvair. E aí vai Jesus ensinar para os discípulos como é ter segurança nele. A segurança de Jesus é: olha só, vocês estão vendo os passarinhos? Vocês estão vendo os lírios do campo? Eles não semeiam nem tecem. Eles não estão reduzidos a ficar numa vida louca de busca de recursos, de busca de dinheiro, de busca de posição social, de busca de compra de mais alguma coisa, de busca de tentar ser algo que eu não quero ser, mas eu quero mostrar para o outro que eu sou. Vocês querem sair dessa luta efêmera? Olha só, olhem para os passarinhos, eles estão voando livres. Olha para os lírios do campo, eles estão vestidos com uma glória que nem Salomão teve. Sabe por quê? Porque o próprio Deus alimenta os pássaros. E esse Deus que dá segurança veste esses lírios do campo. E é por isso que vocês podem viver a vida buscando o reino de Deus. Vocês podem se amar, vocês não podem ficar presos nessa busca de recursos, nessa loucura de acumular tempo para você mesmo, de acumular tempo para trabalhar mais, de acumular tempo para estudar mais, de acumular tempo para ficar só com a sua família. Mas vocês podem buscar o reino de Deus, vocês podem sim fazer parte de comunidades que fazem o bem aos outros, vocês podem sim alargar as fronteiras da vida de vocês, abençoar outras famílias, vocês podem sim pegar 10% do que vocês produzem e doar, vocês podem sim movimentar-se de alguma forma para sustentar uma família, vocês podem viver, vocês podem ser livres, vocês podem ter uma vida ampla. Enquanto a segurança em Mamon, no dinheiro, nos aprisiona numa busca por nós mesmos, Jesus nos dá amplitude de vida, que me faz sim perseguir os meus sonhos, que me faz sim acordar cedo para trabalhar, mas eu vou trabalhar não só para mim, eu vou trabalhar porque eu sei que eu vou poder abençoar outras vidas. Eu vou estudar um pouco mais sim, porque eu sei que através do meu conhecimento, outras pessoas vão ter acesso a um conhecimento que não teriam, e graças a Deus, irmãos, é isso que a nossa igreja tem buscado ser. Nós não acumulamos recursos nessa terra,
Eu participei na semana passada da finalização dos cursos de alfabetização, do curso de inglês, e como é bom. Na ocasião falei como nossa igreja está investindo em liberdade para aquelas pessoas poderem aprender a ler, escrever e serem o que elas quiserem ser na vida. Eu não sei como é que está, ou como é que estão as suas resoluções de ano novo, mas dá uma olhadinha lá, se não tem muito verbo em primeira pessoa. Dá uma olhadinha lá se o tesouro não é só para você. Dá uma olhada nos evangelhos e vê se faz sentido diante de toda a amplitude de vida que Jesus te convida. Minha oração pela sua vida nessa noite é que você descubra como Jesus pode ampliar as fronteiras do seu coração. Não reduzir você mesmo às suas buscas efêmeras e temporais. Não reduzir você mesmo aos pequenos erros e tropeços que você já cometeu. E muito menos continuar reduzindo os outros ao que elas hoje parecem ser. Jesus, nessa noite, quer ampliar o seu coração. E para isso você pode confiar nele. E para isso você pode dizer, sim, Jesus, eu quero aprender mais de ti. Eu quero conhecer mais o Senhor. Não para mim, não só para o meu benefício, mas principalmente para que eu possa ter esse seu coração que olha o outro de forma tão ampla, que olha a vida com tantas possibilidades e que enobrece e que realmente dignifica a vida que vale a pena. Eu queria orar por você nessa noite. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Não sei como você está. Não sei como é que você se sente nessa noite. Talvez você esteja há algum tempo reduzido às suas expectativas religiosas. Talvez você esteja há algum tempo reduzido nas suas métricas de avaliação. Por isso você está desanimado, desanimada, sentindo o peso da vida. Talvez você queira nessa noite dizer, sim, Jesus, eu preciso ampliar as minhas fronteiras. Eu preciso ampliar o meu coração nessa noite. Se você desejar fazer isso, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Se você sente que essa mensagem é para você, que você precisa ampliar as suas possibilidades, se você quer falar assim, Jesus, olha, isso, fica de pé no seu lugar. Se você está tanto tempo dentro de uma igreja e tanto tempo sem entender o significado de estar aqui, e hoje você está entendendo, sim, faz sentido estar aqui, faz sentido buscar algo a mais, faz sentido buscar o Senhor, fica de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Isso, pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero entregar a sua vida. Nós queremos conhecer você para que a gente possa ensinar mais desse amor de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa noite tão rica na tua presença. Obrigado porque o Senhor faz crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas tão caras e pessoas que nos edificam, pessoas que são importantes, pessoas que são necessárias na tua casa. Agora, Senhor, tu conheces esses corações, tu sabes, Senhor, as realidades que enfrentam. E minha oração, Senhor, nessa noite é que o Senhor te receba e que elas te recebam plenamente e que tenham suas vidas transformadas e ampliadas na sua presença, de uma forma que as ações delas não simbolizem somente algo temporal e pequeno, mas ecoem pela eternidade, marquem gerações e transformem vidas.